obrigada por esta oportunidade de poder partilhar um bocadinho, não é? Sobre este assunto. Então, o meu nome é Nereida, eu sou fundadora da plataforma Índica, que é uma plataforma que foi criada aqui em Moçambique para divulgar profissionais e práticas e terapias alternativas em Moçambique. Eu também sou terapeuta, sou formada em algumas áreas, nomeadamente Qigong terapêutico, que é uma técnica chinesa milenar, barras de access, Theta Healing e também sou massoterapeuta. Sou formada em massagem detox. Pronto, estas são as terapias que eu faço até agora. Obrigada. Ok. Então, Nereida, o que é uma terapia alternativa? Uma terapia alternativa, ok. Vamos talvez... assim, eu vou tentar não ser muito técnica, não é? Tentar usar uma linguagem assim mais corrente, mais fluida, não é? Pronto, então, a terapia alternativa, como a própria palavra diz, é uma terapia que é usada como alternativa àquilo que é feito na medicina convencional. Então, o que é a medicina convencional? É o tipo de medicina que todos nós conhecemos desde pequenos, que é a medicina que é praticada nos hospitais, nas clínicas, e os médicos formados geralmente são formados na Faculdade de Medicina, Universidade de Medicina, etc. Na Faculdade de Medicina. Então, esta é a medicina convencional. E as terapias alternativas são várias técnicas terapêuticas que são usadas como alternativa ou de forma complementar à medicina convencional. Então, as terapias alternativas, elas são a parte daquilo que é considerada medicina alternativa, ou medicina natural, ou medicina integrativa. Bem, tem vários nomes, não é? Ao longo dos tempos foram dados vários nomes. E talvez um dado interessante que eu gostava de deixar é que a medicina convencional, que é a medicina moderna, que é a medicina que nós conhecemos, não é? A medicina convencional é aquela que tem médicos como pediatras, ginecologistas, cirurgiões. Isso é medicina convencional. Ela é muito mais recente, em termos de tempo de existência, comparativamente à medicina alternativa ou medicina natural, não é? Que surgiu há mais tempo. Um exemplo disso, temos, por exemplo, a medicina ayurvédica, que é uma medicina que é oriunda da Índia, não é? E um dos componentes dessa medicina, por exemplo, é o yoga. O yoga é uma técnica terapêutica que tem mais de 7.000 anos e é praticada até hoje. E temos também o caso da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa existe há mais de 5.000 anos e derivam algumas práticas, como é o caso do Qigong, o Tai Chi, etc., que também são práticas milenares. Pronto, então, isto é só para dizer que as terapias alternativas, que são parte daquilo que é medicina alternativa, medicina natural, medicina integrativa, existem há muito mais tempo do que a medicina convencional, que é a medicina que nós conhecemos. Okay? Então, eu não sei se ficou claro que medicina alternativa, então, são técnicas terapêuticas e são várias, que eu depois posso falar durante a conversa, não é? Claro. Já falei, por exemplo, do yoga. O yoga é uma das técnicas usadas, o Qigong, o Tai Chi, temos Reiki, temos aromaterapia, temos naturopatia, eu até apontei aqui, são tantas, temos florais de Bach, temos homeopatia, temos a massoterapia, enfim, temos uma série delas. Temos uma série delas que eu depois posso aprofundar. Então, não sei se ficou claro. Ficou, acho que sim. Acho que ficou claro, sim. E a quem é destinado esse tipo de terapia? Olha, Cláudia, é assim, as terapias alternativas têm uma característica que é, elas, diferentemente, por exemplo, daquilo que acontece na medicina convencional, porque a medicina convencional é uma medicina científica, é uma medicina baseada em químicos e na tecnologia, não é? Então, contrariamente à medicina convencional que utiliza químicos, e a medicina convencional geralmente é uma medicina que trata fatores sintomáticos, ou seja, a medicina convencional trata sintomas, a medicina alternativa trata geralmente a causa. E uma coisa que a medicina alternativa faz, ok? Quando eu te falo de medicina alternativa, estou a incorporar as terapias alternativas, ok?
Já ficou claro que as terapias alternativas fazem parte, não é, da medicina alternativa. Pronto. A medicina alternativa, que eu também gosto de chamar de medicina ou terapia holística, a palavra holística vem do grego holos, que significa todo. O que é que isto significa? Significa que um terapeuta holístico ou um profissional de medicina holística ou alternativa olha para o ser humano de forma holística, ou seja, nós não olhamos apenas para uma pessoa em termos de corpo físico e em termos de sintomas físicos que a pessoa apresenta. Nós procuramos saber o que é que está por detrás daqueles sintomas. Porquê? Porque a medicina alternativa ou a terapia alternativa ou holística considera que o ser humano tem várias dimensões antes de chegar à física. Nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo etérico, astral, etc., até chegarmos ao corpo físico. O que é que isto significa? Por exemplo, se uma pessoa aparece com uma dor de cabeça que em princípio as pessoas podem pensar, é uma coisa muito simples, né? Uma dor de cabeça. Eu tomo paracetamol e já está. Mas o que acontece é que, bem, primeiro dizer que todos os medicamentos, ok, embora tenham sim eficácia, são eficazes sem dúvida, mas tratam apenas o sintoma. Isto é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência. Um simples paracetamol apenas trata o sintoma. O paracetamol é um analgésico que é um atenuador de dor, não é? Portanto, a dor de cabeça desaparece, mas provavelmente o que causou a dor de cabeça continua lá. Ok? Então, a terapia alternativa, o que é que ela vai fazer? Ela vem uma pessoa com dor de cabeça. Eu, ao invés de dar um paracetamol à pessoa e dizer toma, porque o paracetamol tem efeitos colaterais, qualquer medicamento tem efeitos colaterais, não é? Isto é uma coisa que também as pessoas têm que ter consciência. Eu, ao invés de lhe dar um medicamento, eu digo, eu tenho uma conversa com a pessoa. Eu tento perceber que estilo de vida é que a pessoa leva, que tipo de relacionamentos é que a pessoa tem, que tipo de alimentação é que a pessoa tem, e através dessa conversa eu vou perceber o que é que realmente está a causar aquela dor de cabeça. Porque a dor de cabeça em si não é o problema. O problema é o que é que está a causar a dor de cabeça. E é assim que as chamadas doenças, eu pessoalmente não gosto da palavra doença, eu prefiro a palavra desequilíbrio, os desequilíbrios, que nós chamamos de doenças, não são mais do que realmente questões que muitas vezes têm a ver com questões emocionais. Ok? E uma das coisas que nós estudamos muito a nível da terapia holística ou terapia alternativa é a metafísica da saúde. E já existe muita informação sobre isso, as pessoas podem apanhar na internet e tem mesmo livros. Eu tenho 3 volumes de livros escritos, e-books, que se as pessoas quiserem depois posso facultar. A metafísica da saúde diz que, assim de uma forma muito simplificada, diz que toda doença física tem uma origem emocional ou energética. Okay? E isto também é defendido a nível da medicina oriental, tanto a chinesa como a ayurvédica, que é a indiana. Ok, então, isto só para explicar que quando uma pessoa vem para um terapeuta holístico alternativo, ele vai tentar saber todo o historial de vida da pessoa. Porque ele percebe que uma simples dor de cabeça pode ser causada, por exemplo, porque a pessoa está num relacionamento, por exemplo, que não lhe está a fazer bem. Ou porque a pessoa, por exemplo, está num trabalho que não gosta e tem estado frustrada, angustiada, ansiosa e tudo aquilo está-lhe a causar aquela dor de cabeça. Portanto, quando nós vamos tratar a pessoa, não é dar-lhe só um comprimido, é perceber o que é que no estilo de vida daquela pessoa está a acontecer que lhe está a causar aquele sintoma. E nós vamos tratar a causa. O que significa, por exemplo, ok? Neste caso da dor de cabeça, eu chego à conclusão que a pessoa está com dor de cabeça porque está, por exemplo, num trabalho que não gosta ou num relacionamento que está a fazer mal. Eu provavelmente vou trabalhar com a pessoa no sentido de dar ferramentas à pessoa para que ela sozinha, com os seus recursos internos, ela consiga sair daquela situação para uma situação mais saudável. Ou que se mantenha, mas que consiga
a começar a adotar um estilo de vida, comportamentos e padrões emocionais que lhe permitam estar mais equilibrada. Okay? Então, é assim que um terapeuta alternativo ou holístico trata aquilo que são chamadas as doenças ou desequilíbrios. Okay? Nós vamos à causa. O sintoma é apenas um sinal, um trigger, okay? É um gatilho para que a gente vá mais fundo perceber o que é que se passa realmente com a pessoa. Na medicina convencional, geralmente uma pessoa tem dor de cabeça, vai ao hospital, dá um paracetamol e manda para casa. Ok? E é assim, eu não estou... e uma coisa muito importante é que... Ouvi um corte. Pronto, então... Ok, então eu estava a dizer que, portanto, as terapias holísticas ou alternativas não rejeitam a importância da medicina convencional. Muito pelo contrário. O que nós defendemos é que deve haver uma complementaridade entre uma e outra. Porque a medicina convencional ela é muito importante, principalmente em situações, por exemplo, em que uma pessoa precisa de uma operação, um cirurgião teve um acidente, partiu uma perna, partiu um braço, precisa de um cirurgião, ou, por exemplo, está em extrema dor e precisa de alguma coisa que lhe atenha a dor. Então, e outros casos, tem vários casos importantes que realmente nós reconhecemos que a medicina convencional deve ser aplicada aí. Mas a medicina alternativa ou holística é uma medicina mais preventiva. E a melhor forma de nós usarmos a medicina ou as terapias alternativas na nossa vida é usá-las como estilo de vida. Se nós usarmos as terapias alternativas ou holísticas como estilo de vida, provavelmente, e isto é uma coisa que eu tenho estado a constatar comigo mesma e com as pessoas com quem eu lido, provavelmente tu, das duas uma, ou tu vais diminuir muito a tua ida a hospitais e a farmácias, ou vais simplesmente eliminar. Porquê? Porque adotando técnicas terapêuticas alternativas e holísticas na tua vida como estilo de vida, tu vais começar o teu bem-estar vai aumentar, o teu equilíbrio emocional vai aumentar, a tua serenidade, paz interior vai aumentar. E isso vai permitir que muitos males que tu vinhas passando diminuam ou até desapareçam. Ok? Então, pronto, isto é só uma introdução para percebermos um bocadinho como é que é a atuação das terapias alternativas na nossa vida, não é? Talvez parar um bocadinho aqui, se tiver mais alguma... Então, todo mundo pode fazer, não há ninguém... Todo mundo pode fazer, principalmente porque as terapias alternativas, primeiro, não utilizam químicos, ok? Eu não conheço nenhuma terapia alternativa holística que utilize químicos, primeiro. Segundo, não é invasiva ao corpo humano, não temos nenhum tipo de atividade ou técnica que seja invasiva. São geralmente técnicas muito sutis, muito suaves e qualquer pessoa pode usar. Claro que, por exemplo, é preciso também ver o estado da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem cancro terminal, é preciso ver o caso dessa pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que está num estado de depressão, em que já atingiu o nível em que já se está a tornar naquilo que a medicina convencional chama de transtorno mental, não é? Ou doença mental, também é preciso ser tratada de uma outra maneira, ok? É por isso que eu digo, e eu volto a repetir, as terapias alternativas devem ser usadas para terem maior eficácia na nossa vida, devem ser usadas como estilo de vida. E as terapias alternativas incluem tudo, incluem o tipo de alimentação que tu deves ter, o tipo de estilo de vida que deves ter, exercício físico, ok? Porque nós somos seres que não fomos feitos para ficar parados. Nós temos que estar em constante movimento e há várias técnicas como o yoga, o tai chi, o qigong que a pessoa pode fazer para devolver a mobilidade natural do seu corpo e o fluxo energético. Que isso é outra questão, Cláudia, que eu também gostava de tocar, que é a terapia alternativa. É muita coisa, não é? Pronto. A terapia alternativa holística considera também que o ser humano, eu falei daquelas dimensões todas, não é? Até chegar à física. Uma das dimensões é a energética. Nós somos seres energéticos. E isso já está provado pela física quântica, que é uma ciência.
Porque as pessoas dizem sempre, mas qual é o comprovativo científico disso? Está aí. A física quântica já provou que o ser humano, o nosso corpo, é um campo magnético. E nós, a todo momento, nós transmitimos e absorvemos energia do nosso ambiente. Ok? Exatamente. Então, o que é que isto significa? Isto significa dizer que se nós somos seres energéticos que constantemente transmitimos e absorvemos energia, isto significa dizer que tudo aquilo que nos acontece, de alguma forma, nós somos responsáveis por aquilo. Nós é que atraímos. Com pensamentos e com os nossos padrões emocionais. O que muita gente não sabe, talvez, da mesma maneira que muita gente ainda não compreende que o nosso corpo é um campo magnético e energético, muita gente também ainda não compreende que pensamentos, padrões emocionais, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos e até aquilo que nós dizemos, tudo isso é energia. Tudo isso é energia. Tudo começa com um pensamento. Pensamento que desencadeia uma emoção. A emoção que vai desencadear a ação. Ok? Então, tudo isto é energia. Isto é energia. E da mesma maneira que eu atiro lá para fora, eu recebo na mesma frequência. Então, as terapias alternativas também são terapias de educação, que educam a pessoa sobre como é que ela própria é responsável da sua própria realidade e como é que ela pode mudar ou melhorar a sua realidade através da mudança dos seus pensamentos e através da mudança dos padrões emocionais. Ok? Então, tudo isto é trabalhado a nível daquilo que é a terapia alternativa ou terapia holística. Ok. Então, holístico trabalha com tudo, né? Essa é a grande diferença. Do holo de tudo. Exatamente. Ok. Então, fala um bocadinho das terapias que vêm da plataforma Índica, porque as pessoas não sabem onde procurar essas terapias. Muita gente diz que não há informação, porque muitas não passam na televisão, como é a plataforma mais usada aqui. Onde é que a gente pode encontrar e como é que funciona? Ok. Pronto, em termos das terapias que eu dou, eu disse inicialmente, não é? Eu sou monitora de Qigong terapêutico ou Qigong terapêutico, que é uma técnica que existe há mais de 5.000 anos na China e é uma técnica terapêutica e é uma técnica que trabalha com os nossos órgãos vitais, trabalha com o nosso fluxo energético, com a energia do nosso corpo, com a nossa mobilidade, com as nossas articulações, trabalha com tudo isso. E a medicina tradicional chinesa defende que todo o desequilíbrio, ok? Nós não gostamos da palavra doença, nós usamos a palavra desequilíbrio. Todo o desequilíbrio que a pessoa tem, seja em termos de dor física ou dor emocional, advém de um desequilíbrio energético. Portanto, o Qigong trabalha muito em cultivar e harmonizar a energia do ser a todos os níveis. A nível emocional, a nível físico e até mesmo a nível espiritual, se for preciso. Então, trabalha muito isso. Trabalho também com barras de access e tu também, Cláudia, és minha colega. Trabalhamos as duas. Pronto, as barras de access não são exatamente uma terapia em tanto que tal, mas é uma técnica energética, não é? Cláudia, tu sabes disso também tão bem quanto eu. E nós trabalhamos, pronto, a nível de 32 pontos, trabalhamos muito com o inconsciente, trabalhamos muito com crenças limitantes, a questão no inconsciente, através do toque de 32 pontos na cabeça, não é? Cada um deles correspondente a um aspecto da nossa vida. O Theta Healing também é uma técnica energética, também fizeste o curso, é uma técnica energética e quântica e também trabalha muito a nível de crenças limitantes, bloqueios, traumas que as pessoas trazem da infância e para quem acredita até a nível de vidas passadas, etc., e que precisam de ser limpos para que a pessoa tenha então uma vida mais leve, mais feliz e mais fluida, não é? E pronto, e também trabalho com massagem detox, que é uma massagem específica para desintoxicar, não é? Desintoxicar o corpo. Em termos de terapias aqui em Moçambique, é assim, cada vez mais
surgem terapeutas aqui em Moçambique, já existem terapeutas em várias áreas, e eu fico muito feliz de saber que grande parte deles são moçambicanos, estão-se a formar nessas áreas terapêuticas alternativas, não é? E a plataforma Índica, que é a plataforma que eu criei, é exatamente a plataforma que foi criada para divulgar estes profissionais, estas iniciativas e estas terapias em Moçambique. Então, para quem procura por profissionais em diversas áreas, seja yoga, reiki, acupuntura, meditação, etc., nós temos, portanto, a gente funciona como intermediário entre quem procura e quem oferece, não é? Então, a plataforma Índica é o intermediário entre o mercado e os profissionais. Então, podem contactar-nos, quem precisar. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, enfim, estamos em vários canais. Estamos em vários canais. Queria dizer qualquer coisa, mas acabou por me fugir. Há de surgir. Deixa-me só ver. Eu apontei aqui algumas coisas. Deixa-me só ver se me esqueci de dizer alguma coisa. Portanto, já falei que as terapias alternativas ou holísticas trabalham com todo e trabalham com uma forma alternativa ou complementar à medicina convencional, não é? E uma coisa que é preciso também perceber, e isto também já está provado cientificamente pela física quântica, é que cerca de 95%, ou talvez até um bocadinho mais, do nosso comportamento e das nossas atitudes diárias são influenciados por fatores inconscientes. Ok. Ou seja, nós muitas vezes achamos que temos controle total sobre a nossa vida, não é? Sobre as nossas decisões, sobre o nosso comportamento, e não é verdade. Não é verdade, porque, como eu disse e volto a repetir, cerca de 95% do nosso comportamento e atitudes são influenciados por fatores inconscientes. Daí a importância de trabalhar com o inconsciente, porque é lá onde está guardada, armazenada a maior parte da informação que nos influencia como seres durante toda a nossa vida. Desde a nossa infância até vidas passadas, para quem acredita nisso, e até o momento atual. Então, aí as terapias alternativas ou holísticas têm um grande papel, porque grande parte delas atua a nível do inconsciente, atua a nível do subconsciente, ok? Daí serem tão importantes. Uma simples terapia, por exemplo, como a aromaterapia. A aromaterapia é um tipo de terapia que é feito com base em óleos essenciais, que são extratos 100% naturais de plantas. Então, cada óleo essencial, de acordo com o seu aroma, vai despertar um determinado tipo de emoção, não é? Um determinado tipo de emoção ou de sensação, não é? Portanto, há óleos, por exemplo, que são muito bons para problemas de falta de foco, falta de concentração, falta de enraizamento. Há outros óleos que são muito bons, por exemplo, para pessoas que têm vitalidade baixa, que têm, por exemplo, estados depressivos. Também há óleos para isso. Há óleos, por exemplo, que são mais para usarem mais a nível tópico, por exemplo, para pessoas que têm problemas como asma, alergias, eczemas, etc. Então, mas tudo isto atua a nível do nosso inconsciente. Porque, como eu expliquei, nós temos muito a metafísica da saúde como uma ferramenta que nós usamos. Toda doença física tem origem emocional. Ok? Eu vou dar talvez alguns exemplos, Cláudia, só para as pessoas perceberem um bocadinho. Vou dar exemplos de algumas doenças e o padrão emocional que provoca essa doença. Ok? Por exemplo, a depressão. A depressão, que é uma coisa tão falada, não é? A depressão pode ser explicada sob vários ângulos. Por exemplo, a nível da medicina tradicional chinesa, a depressão é um mal que está muito ligado aos nossos pulmões. A medicina tradicional chinesa explica que cada órgão vital que nós temos
e que nós trabalhamos, né? Portanto, pulmões, fígado, rins, etc., tem um conjunto de emoções ao qual está associado, ok? Então, por exemplo, quando a energia do pulmão não está equilibrada, a pessoa fica muito propensa a desenvolver males como uma tristeza muito profunda, que depois vai dar origem à depressão. E o pulmão, por exemplo, está ligado ao intestino grosso. Isto a nível, explicado a nível da medicina tradicional chinesa. O pulmão está ligado ao intestino grosso. Significa que se a pessoa, isto está tudo interligado, se a pessoa tiver um tipo de alimentação que é completamente tóxico para o seu organismo e começa a ter problemas a nível digestivo e intestinal, aquilo vai, porque o intestino é considerado o segundo cérebro. Porquê? Porque o intestino está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso central, que é o sistema que controla as nossas emoções. Significa que quando o intestino não está bem, nós automaticamente ficamos mal dispostos e podemos até entrar em estados de depressão. E podemos pensar que estamos doentes, mas às vezes é uma alimentação que não é correta e é uma questão de mudar a alimentação. Mas às vezes são mais profundas, às vezes isto pode ser muito mais profundo. A depressão às vezes pode ser causada por questões muito mais profundas, como, por exemplo, alguma coisa que aconteceu na minha infância que me fez deixar de gostar de mim, que me fez não ter autoestima, que me fez ser uma pessoa que não consegue estipular limites, que me fez ser uma pessoa que perdeu a coragem de enfrentar a vida. Então tudo isto também pode dar origem à depressão. Ok? Portanto, é preciso estudar caso por caso. Não é? Cada caso é um caso, cada ser humano é um universo. Ok? Então isto é só para explicar a depressão. Né? A depressão pode ser explicada assim. Claro que a nível da medicina convencional, a depressão é explicada de uma forma diferente. A depressão na medicina convencional é considerada como um transtorno mental. Nós não consideramos como um transtorno mental, nós consideramos como um desequilíbrio emocional, que dá origem desequilíbrio emocional e energético, que dá origem à depressão. Na medicina convencional é considerado transtorno mental. Pronto. Cada um considera da maneira que acha. Pronto. Então, isto é para falar da depressão. Por exemplo, o cancro, explicado pela metafísica da saúde. O cancro é uma doença que é criada por padrões emocionais ligados, por exemplo, a ressentimento, rancor e mágoa alimentados durante muitos anos. Por exemplo, aquelas pessoas que têm muita dificuldade em perdoar, aquelas pessoas que têm muita dificuldade em deixar ir, sentimentos de ressentimento, rancor e mágoa, têm muita propensão a desenvolver cancros. Porque o cancro começa como sendo uma emoção. O cancro começa como um estado emotivo, que se não é tirado para fora, tem de se ir alojar em algum órgão. Então começa-se a alojar no fígado, aloja-se nos pulmões, e pronto. E depois começamos a ter aqueles cancro do fígado, cancro do pulmão, cancro não sei de quê. Mas aquilo começou como uma emoção negativa, que foi alimentada durante muitos anos e não foi tratada a tempo e transformou-se num cancro. Portanto, muita atenção com questões de perdão, ressentimento, rancor, muita atenção com isso. Em relação, por exemplo, ao fígado. O fígado está ligado a emoções como raiva. Pessoas que têm tendência a alimentar muita raiva, ira, frustração, inveja. São emoções negativas que afetam o fígado. São emoções negativas que afetam o fígado, não é? E depois, quando começamos a ter problemas a nível do fígado, a nível hepático, etc., temos que ver que tipo de emoções é que estamos a alimentar, ok? Porque estas emoções atacam muito o fígado. Por exemplo, a nível da criatividade, quando nós temos a energia do fígado desequilibrada, nós facilmente começamos a ter bloqueios de criatividade. E a raiva e a frustração bloqueiam a nossa criatividade. Então, geralmente, a raiva pode ser usada de uma forma muito boa. E muita gente não sabe. Por exemplo, tu podes usar a tua raiva e canalizá-la, por exemplo, para a arte. Se tu usares a tua raiva e canalizá-la para a arte, isto é uma forma extremamente criativa de tu canalizares a tua raiva. Porque a raiva, pronto, é assim, ela só é má quando tu não sabes como lidar com ela.
Mas se tu souberes lidar criativamente com ela, ela até pode ser uma coisa boa. Então, tudo pode se tornar bom dependendo do tratamento que nós damos. Ok? Por exemplo, e vou dar um último exemplo, só para depois, se tivermos, estou a ver aí, parece que há aí comentários, Cláudio, depois has de ver. Por exemplo, pessoas que têm problemas de alergia, coceiras, dermatites, etc. E repara que hoje em dia cada vez mais crianças estão a nascer com isso, com problemas de alergias na pele, asmas, etc. Geralmente as alergias estão ligadas, isto explicado pela metafísica da saúde. Atenção, tudo isto eu estou a explicar pela metafísica da saúde. Alergias são criadas por situações em que a pessoa vive num ambiente familiar muito tóxico. O que é que significa tóxico? Significa, por exemplo, se a pessoa vive, a criança neste caso, não é? Ou mesmo o adulto, pronto, vive num ambiente, por exemplo, onde há muitos gritos, onde há muita crítica, onde a pessoa não tem liberdade de se expressar emotivamente, de chorar. Por exemplo, pessoas que sofrem de asma provavelmente são pessoas que em crianças não lhes foi permitido chorar. Tiveram choro contido, tiveram emoções reprimidas. Então desenvolvem asma mais tarde. Então, é preciso ter muita atenção com o tipo de ambientes que nós damos aos nossos filhos e às nossas crianças, porque isto depois pode começar a criar estes problemas de pele, ok? A nossa pele também está ligada muito com problemas do pulmão, não é? Quando começamos a ter coceiras e dermatites e não sei o que, é preciso ver o pulmão e é preciso ver o intestino, que são os dois órgãos que estão ligados a problemas de pele e problemas de rinites, sinusites, asmas, etc. Ok? Pronto, isto era só para dar alguns exemplos de doenças e padrões emocionais que estão ligados. Só para tu veres como este mundo da medicina alternativa, das terapias, é um mundo tão complexo, porque nós olhamos para todas as dimensões do ser humano. Não é? Ok, para caso de alguém que sofre de depressão ou ansiedade, o que que mais ou menos pode dar uma ideia do que pode estar a causar isso, já que a terapia holística vai para a raiz do problema, né? Ok, por exemplo, em relação à ansiedade. A ansiedade é um mal que geralmente as pessoas que sofrem de ansiedade são pessoas que não conseguem viver no momento presente. São pessoas que estão sempre projetadas para o futuro. Estão sempre preocupadas com o amanhã, o amanhã, o amanhã. Ok? Estão sempre preocupadas com tarefas que têm de fazer, responsabilidades que devem cumprir, etc, etc. E não conseguem viver no momento presente. Então, geralmente para pessoas com ansiedade, nós recomendamos técnicas como a meditação. A meditação é uma das principais técnicas que permite que as pessoas aprendam, porque é preciso mesmo aprender, porque ninguém nos ensinou. Cláudia, ninguém nos ensina a viver no momento presente. Nós, desde pequeninos, que somos educados a viver no futuro ou no passado. Quem vive no passado fica deprimido, porque está ligado a mágoas e a nostalgia do passado, então fica deprimido. E quem vive muito no futuro fica ansioso, porque está sempre à espera de uma coisa que pode nunca vir a acontecer. Então, a meditação é uma das técnicas que pode ajudar muito na ansiedade. A meditação ajuda. O yoga também ajuda. O yoga também ajuda bastante. Yoga, o tai chi, o qigong também pode ajudar bastante, porque são técnicas... a meditação, pronto, é uma técnica mais, meditativa, não é? A pessoa geralmente está parada, está num sítio e... Por exemplo, Tai Chi, Qigong, etc. também são técnicas meditativas, mas com movimento. Então, tudo que permita que a pessoa aprenda a viver no aqui e no agora, que é o único momento que existe, então nós recomendamos. Em relação à depressão, é preciso ver que tipo de depressão a pessoa tem. Então, consoante o tipo de depressão e o que é que está a causar a depressão. Porque, como eu te expliquei, a depressão pode ser causada por várias coisas. Mas geralmente, a depressão é sempre causada por padrões emocionais negativos que a pessoa vem alimentando desde a infância, não é? Ou não teve amor, ou não foi suficientemente amada, ou não foi suficientemente apoiada, ou então, pronto, não conseguiu, é uma pessoa que ainda não conseguiu desenvolver recursos internos para ser firme, tomar decisões firmes, ter coragem
de tomar uma decisão, de ir em frente, de seguir em frente com determinação, porque isso são coisas que se aprendem, nós temos que aprender todos os dias. Então, depende muito, pronto, depende muito do tipo de depressão, mas, por exemplo, técnicas como a aromaterapia pode ajudar a depressão, pode ajudar pelo menos a atenuar, mas é como eu disse, depende do nível da depressão, porque quando a depressão chega a um nível em que já é considerado transtorno mental, então aí tem que ser tratado de outra maneira, não é? Pronto, aí tem que ser tratado de outra maneira, porque aí significa que a pessoa já chegou a um ponto em que provavelmente aquilo já está a destruir a vida da pessoa, não é? Então é preciso tratar de uma maneira um bocado diferente. Mas se a pessoa ainda está numa fase inicial, ou talvez numa fase em que ainda dá para fazer alguma coisa, a aromaterapia pode ajudar, os florais de Bach podem ajudar, o yoga pode ajudar, a meditação pode ajudar, enfim, é assim, no fundo, toda e qualquer técnica terapêutica que permita trabalhar com os padrões emocionais e equilibrar os padrões emocionais ajudam na depressão. Porque a depressão, pronto, no fundo é isso, no fundo é qualquer coisa a nível emocional da pessoa que está em desequilíbrio e precisa de ser equilibrado. Às vezes tem que harmonizar a nível de chakras, às vezes tem que trabalhar, pronto, com o chakra, pronto, os chakras todos, na verdade, porque todos eles estão interligados. Então depende muito do tipo de depressão, Cláudia. Depende do tipo de depressão. Mas existem várias técnicas que podem ser aplicadas na depressão. Falando assim de um trauma, porque muita gente às vezes tem um trauma e com o tempo depois desenvolve uma depressão ou, num caso, uma ansiedade. Às vezes tenta lidar com a situação, vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra para eliminar, assim, ajudar a atenuar os sintomas físicos de uma ou de outra doença. O que é que pode essa pessoa encontrar nas terapias alternativas de diferente? Ok. Então, por exemplo, em relação aos traumas, como eu já te disse, cerca de 95% do nosso comportamento é influenciado por fatores inconscientes. E lá no nosso inconsciente é onde estão alojados os nossos traumas, os nossos bloqueios, os nossos medos. O que significa que a medicina convencional não trabalha muito nisto, tirando talvez alguns ramos, como é o caso da psiquiatria, a psicoterapia, a psicologia um bocadinho, mas às vezes é preciso ir muito mais fundo, não é? Então, e as terapias alternativas fazem isso. Nós temos várias terapias alternativas que trabalham muito com questões inconscientes, de traumas, etc. Então depende também do tipo de trauma. Por exemplo, se for um trauma em que nós constatamos, por exemplo, ok? E aqui pronto, aqui vou falar de uma coisa que para muita gente pode ser talvez um choque ou uma coisa nova, mas existe, por exemplo, a terapia de vidas passadas ou a regressão a vidas passadas. Às vezes há certos traumas que nem sequer são desta vida. Há coisas que as pessoas trazem muito, muito antes. Então é preciso aplicar técnicas que vão para lá, para a origem do problema, à altura em que aconteceu o problema. Que pode ter sido numa vida passada, 2, 3 vidas passadas. Então é preciso fazer regressão a vidas passadas e perceber o que é que aconteceu. Se for um trauma que é desta vida corrente, então pronto, aí nós podemos usar, por exemplo, Theta Healing é muito bom para trabalhar com questões como traumas. O Theta Healing, como técnica terapêutica, é muito, muito bom. Barras de Access também, é muito bom também, porque trabalha muito com o nosso inconsciente e subconsciente. Portanto, tudo que trabalhe com hipnoterapia também ajuda bastante. A hipnoterapia, que é uma técnica terapêutica que utiliza a hipnose, também trabalha bastante com questões inconscientes que a pessoa não percebe, que nem sabe que estão lá, mas que estão a bloquear a sua vida. Também funciona muito bem. Então, e todas essas técnicas já existem aqui no mercado, que eu saiba. Já eu conheço pelo menos uma hipnoterapeuta aqui muito boa, já temos aqui técnicas de barras de access, Theta Healing, portanto, aqui as pessoas já podem encontrar isso. Mas também, pronto, também, se a pessoa quiser experimentar com alguém de fora, também não há problema nenhum. Por exemplo, o Theta Healing é uma técnica que pode ser feita à distância, sem problema nenhum. Se a pessoa, por exemplo, sentir-se à vontade com um terapeuta que está fora de Moçambique, pode fazer Theta Healing à distância, sem problema nenhum.
Barras de access é que em princípio tem que ser presencial, não é, Cláudia? Sim, sim, é isso mesmo. Sim, barras de Mas access o tem que ser Theta Healing presencial. não. Pode ser à Exato. distância O também. Theta Healing pode ser à distância, exatamente. E pronto, então, e há técnicas, por exemplo, que atuam de forma muito sutil também, que trabalham muito com energias sutis, como por exemplo a fitoenergética. Ok? Uhum. A fitoenergética bom, vem da fitoterapia, né? Fitoterapia é trabalho com plantas. Trabalhar com plantas, com ervas, fazer aquilo que nós conhecemos como as infusões, os chás, as infusões, os banhos com as ervas. Isso é fitoterapia. A fitoenergética não utiliza a planta em si, utiliza a parte energética daquela planta, porque a planta também é energia. Tudo, a física quântica considera que tudo que existe é energia. Energia. O ser humano é energia, a planta é energia, tudo é energia. Então, as plantas, a natureza, as plantas têm também energia. Então, a fitoenergética trabalha com a parte energética das plantas para poder, então, ter o efeito terapêutico que a pessoa precisa. E atua muito a nível sutil. Trabalha muito com energias sutis, etc. Então, há várias técnicas que a pessoa pode usar pronto, para os traumas, não é? Para os traumas. E às vezes o trauma pode ser, pronto, sim, geralmente é emocional, mas às vezes, por exemplo, se a pessoa teve um trauma a nível físico, a massoterapia ajuda bastante, que é a massagem, não é? Os massoterapeutas, que são os terapeutas das massagens, existem vários tipos de massagens terapêuticas que também podem ajudar. Imagina, por exemplo, que a pessoa tem bloqueios a nível da energia sexual, por exemplo, que não tem só a ver com sexo, que isto é outra coisa também que as pessoas levam sempre para esse lado. A energia sexual não tem só a ver com sexo. A energia sexual é energia criativa. Quando nós começamos a ter problemas, por exemplo, a nível da nossa vitalidade, a nível da nossa energia e a nível da nossa criatividade, temos que ver o que é que se passa com a energia sexual. E existem também técnicas para trabalhar. O Qigong trabalha muito com a energia sexual, o Tantra trabalha muito com a energia sexual. Então, já existem várias técnicas para trabalhar com diversos tipos de traumas e bloqueios. Tudo depende do tipo de trauma que a pessoa traz, ok? Estou a falar muito, não é? Não estás. Tem aqui uma pergunta em que alguém pergunta como é que se pode saber se o trauma é desta ou de uma outra vida, assim, de uma forma simples. Ok, então, a nível daquilo que são as terapias holísticas, nós temos terapeutas que trabalham de uma forma, assim, com energias mais sutis, não é? Uhum. E trabalham com técnicas, pronto, como a regressão a vidas passadas, por exemplo, ok? Então, é assim, é preciso que se consulte alguém que conheça essa área, porque essa é uma área relativamente nova e aqui em Moçambique não existe, que eu saiba, pelo menos que eu saiba, não existe aqui ninguém que trabalhe com isso ainda, mas é uma técnica que está a ganhar muito, tem estado a ganhar terreno nos últimos anos, principalmente a nível dos Estados Unidos, da Europa, etc. Aqui em África acho que ainda não, eu não conheço ninguém, mas é uma técnica que realmente a pessoa ao ir a uma sessão com um terapeuta de regressão de vidas passadas e contando a sua história, o terapeuta depois poderá então identificar, ou então, mesmo que não seja um terapeuta de regressão de vidas passadas, pode ser o terapeuta de outra área, mas ele ao ouvir a história da pessoa, ele pode perceber que, ok, este problema que esta pessoa tem é muito mais antigo do que esta vida. Então ele aí depois pode encaminhar para quem de direito, para um terapeuta que vá realmente trabalhar aquilo. Então é assim, tudo depende da história que a pessoa traz. A pessoa, ao falar sobre a sua história, aí é que o terapeuta pode perceber se é uma coisa desta vida ou se é uma coisa de vidas passadas. Ok? Não sei se respondi a pergunta. Respondeu sim. Então, também tem a questão dos bloqueios e crenças limitantes, as autossabotagens, porque há pessoas que já estão a fazer terapia e identificam essas coisas nelas. Podes comentar um bocadinho sobre estes assuntos? Ok, então, bloqueios, crenças limitantes. Bem,
Isto, e tu sabes também disso, Cláudio, que também trabalhas muito com isso, isto tem muito a ver, muitas vezes tem muito a ver com a nossa educação, a maneira como nós fomos educados, o nosso próprio processo de socialização, não é? Se nós, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, foi educada desde pequenina a acreditar que ela não consegue ir mais longe do que aquilo que ela acha que pode ir, ela vai viver toda a vida a achar, por exemplo, se ela, por exemplo, sonha em ser médica e o pai ou a mãe diz-lhe, mas tu não és inteligente, tu nunca vais conseguir ser médica. Tu, quanto muito, podes ser uma empregada doméstica. Então, esta pessoa, por muito potencial que tenha para ser médica, mas por ter ouvido tanto aquilo dos pais, que são uma figura de autoridade para ela, não é? Ela, de tanto ter ouvido aquilo dos pais, então ela bloqueia completamente aquele potencial dela e direciona a vida dela naquilo que é então aquela crença limitante que eu só consigo ser uma empregada doméstica. Então é isso que ela vai atrás. Vai atrás de ser empregada doméstica. Ou então uma crença limitante que muitos de nós têm em relação ao dinheiro, não é? O dinheiro é a origem de todo o mal, o dinheiro cria muita discórdia, etc. Ser rico não é bom. Então, por muito que a pessoa queira ou tenha possibilidades de ser rica, a pessoa sente-se mal, sente-se culpada. Ai, não, eu não posso ser rica porque eu sempre ouvi dizer que ser rico não é bom, porque cria discórdia, porque não sei o quê. Então, tudo isto são coisas que são incutidas na nossa mente, que depois ficam armazenadas no nosso inconsciente. Ok? E é por isso que às vezes não temos consciência que temos estas crenças. Pode ser isso. Exatamente. Ok? Então, e pronto, e há vários exemplos, não é? Vários exemplos disso. Por exemplo, eu posso dar um exemplo meu, que é um exemplo assim. Eu, quando tinha mais ou menos, acho que 8 anos, mais ou menos 8 anos, naquela altura eu era uma criança. Eu sempre fui uma criança assim muito alegre, muito espontânea, muito brincalhona, né? E quando eu tinha mais ou menos, para aí 8 anos, houve alguém da minha família, uma pessoa muito mais velha, na altura que eu estava ali naquela minha alegria e tal, e a pessoa disse-me: Nereida, tu és tão leviana, porquê que tu estás sempre tão... Então, olha, a partir daquele momento, Cláudia, eu meti quer dizer, aquilo foi uma coisa, nem sequer foi consciente, aquilo foi logo para o meu inconsciente, acho eu. Eu meti na cabeça que ser espontânea é mau. Eu meti na cabeça que ser espontânea é mau, porque irrita as pessoas. Então o que é que aconteceu? Durante muitos anos, eu reprimi a minha espontaneidade, porque eu achei que era mau, só por ter ouvido só por ter ouvido aquela palavra. Leviana, és uma leviana, porquê que estás sempre aí, não sei o quê, não é? Então pronto, eu meti aquilo na cabeça. E é assim, e isto acontece com todos nós, Cláudia. Imagina que nós começamos a lembrarmos das coisas mais ou menos a partir dos 5 anos. É o que diz, mas eu acho que é muito antes disso, honestamente. Eu acho que quando estamos no útero da nossa mãe, a gente se lembra. E, por exemplo, se tu vens de um ambiente que realmente só havia violência e tu aprendeste que aquela é a única forma de eu viver, tu tornas também, pronto, vais por aquele caminho, facilmente. E geralmente as pessoas que conseguem contrariar e ir por um caminho diferente são as tais pessoas que tiveram que fazer um trabalho consigo mesmas. E daí vem o autoconhecimento, aí vem, percebes, o trabalho de desenvolvimento pessoal, que é muito forte. Porque não é fácil, Cláudia, tu contrariares uma coisa que tu ouves desde pequena. Não é fácil tu contrariares. Chegares a um ponto em que tu dizes que não, mas isto não está certo, não é isto que eu quero seguir por este caminho. Tu tens de fazer um trabalho contigo, internamente, que muitas vezes tu precisas de ajuda, tu sozinha às vezes não consegues fazer. Tu precisas de um especialista ou de um terapeuta, etc. Então, isto tudo é só para dizer, pronto, para responder a tua pergunta, isto tudo fica armazenado lá, no nosso inconsciente. Isso também justifica alguns comportamentos nossos, não é? É como eu disse, cerca de 95% do nosso comportamento é influenciado por questões inconscientes. E as pessoas nem têm consciência disso. Muitas vezes nós não conseguimos tomar decisões, ou então tomamos certas decisões. Nunca te aconteceu, Cláudia? A mim já me aconteceu várias vezes. Eu tomo uma decisão e de repente eu paro e digo, mas porquê que eu fiz isto?
E eu não consigo encontrar um motivo lógico. Tipo, mas porquê que eu fiz isto? Ok? Então, realmente é preciso começarmos a olhar para estas questões que estão lá no inconsciente, porque é lá que está o segredo. O segredo está no nosso inconsciente, não está no nosso consciente. Está no inconsciente e no subconsciente. E está a nível dos padrões emocionais. Mas os padrões emocionais são criados por aquilo que nós temos no inconsciente. E é por isso mesmo que a maior parte das terapias alternativas ou as terapias holísticas trabalham a nível do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. Exatamente por isso, porque nós percebemos que o problema está lá. E deve ser atacado a partir de lá. Não é? Agora, diz-me, Nereida, pelo menos daquelas que tu praticas, não é? Quais são os efeitos? Sair de uma dessas terapias, como é que eu vou me sentir? Quais são os benefícios? Podes me falar um bocadinho? Sim. Olha, eu vou-te falar, por exemplo, do Qigong, ok? Que é a prática, é a técnica terapêutica que eu faço há mais tempo. Eu já dou aulas de Qigong há 4 anos, ok? E pronto, eu já tenho um grupo de alunos, não é? Então, algumas coisas que eu vi acontecerem ao longo destes anos. Eu tenho, por exemplo, pessoas que quando começaram a fazer Qigong tinham grandes problemas de insónia. Eram pessoas que não dormiam bem há anos. Começaram a fazer Qigong, ok? E gradualmente o sono voltou, ok? Isto foi um dos efeitos que eu vi. Outro efeito, por exemplo, eu tenho, por exemplo, alguns clientes que são diabéticos. Uma das coisas que eu vi, e eles próprios reportaram isso, é que com a prática do Qigong, com a prática regular, porque atenção que tem que ser regular a prática, não vale a pena fazer uma vez em 6 meses, tem que ser mesmo regular. Com a prática regular do Qigong, estas pessoas, por exemplo, viram a medicação que estão a tomar, que são os químicos, não é? Que são dados pela medicina convencional, viram uma redução drástica da medicação, por exemplo. Porque o Qigong, como trabalha, o Qigong, como trabalha com os órgãos internos, por exemplo, eu tenho, por exemplo, a diabetes é uma doença que ataca o fígado. E o Qigong trabalha muito, muito com o fígado. Eu, pessoalmente, o fígado é dos meus preferidos. Eu gosto muito de trabalhar com o fígado. Porque o fígado é o responsável não só pela limpeza, desintoxicação do nosso corpo físico, mas também trabalha muito a nível da desintoxicação emocional também. Então, estas pessoas disseram, olha, Andreia, eu fui ao médico e ele reduziu-me a quantidade de medicação, porque ele diz que já não preciso tomar tanta medicação. Porque quando nós começamos a trabalhar com o fígado, começamos a trabalhar com os padrões emocionais que criaram aquela doença, como eu te expliquei no início. Porque a diabetes é uma doença que também tem origem emocional, para além de ter também a ver com o estilo de vida que a pessoa leva, né? O estilo de alimentação, etc. Tem muito a ver com os padrões emocionais que a pessoa também carrega consigo. Então, trabalhando com o fígado e trabalhando com as emoções do fígado e equilibrando a energia do fígado, naturalmente que esta doença que é causada no fígado, naturalmente melhora. Melhora e é visível, não é? Então, estes são alguns e, por exemplo, também problemas de pressão arterial alta. O Qigong, como é uma técnica muito suave e é uma técnica que, pela sua suavidade e pela sua lentidão e pelo estado meditativo que cria na pessoa, ele ajuda a pressão arterial a diminuir drasticamente. Ok? Eu tenho, por exemplo, o caso de uma pessoa que nos últimos, pronto, quando eu dava ainda aulas presenciais, agora tive que parar, mas tinha muitos problemas. Esta pessoa chegava com níveis de pressão arterial muito altos, 140, 130, 150. E ela dizia-me, sempre no final de uma aula de Qigong, ela dizia-me, Nereida, eu cheguei a casa, eu medi a minha pressão, eu estou com a pressão normal. Voltava 120. Mas isso só nos dias em que ela fazia Qigong. Engraçado. Só nos dias que ela fazia Qigong, porque nos outros dias continuava sempre alto.
Então é por isso que eu digo, as terapias alternativas ou holísticas devem ser usadas como estilo de vida. Porque se a pessoa usar uma vez em 6 meses ou uma vez por ano, não vale a pena, esquece. Não vai resolver. Isto tem que ser um estilo de vida. Tenho aqui uma pergunta. De que terapia se aconselha, por exemplo, alguém que sofra de bipolaridade? Ou se as terapias são aplicadas a todos os transtornos comportamentais? Bipolaridade. Sim. Uhum. Pronto. É assim, a bipolaridade, como qualquer outro desequilíbrio, eu não gosto da palavra doença, né? Como qualquer outro desequilíbrio, tem também origens emocionais. Quando alguém é diagnosticado como sendo bipolar, significa que a pessoa tem. É assim, a medicina convencional chama transtornos de personalidade ou transtornos como é que é? Oscilações a nível do humor, etc. Isso é causado por padrões emocionais, que a pessoa tem de perceber de onde é que aquilo vem. Não é? De onde é que aquilo vem? E como eu expliquei, a maior parte das terapias alternativas trabalham exatamente a nível dos padrões emocionais. Então é preciso que a pessoa vá ter com o terapeuta, converse, porque é preciso perceber o que é que está a causar aquela bipolaridade. Que nós até muitas vezes podemos descobrir que as tantas não é a bipolaridade. Sim. Eu estava a dizer que a bipolaridade é preciso perceber o que é que está a causar esta coisa que a pessoa traz. Ok? Então, todos os casos devem ser analisados caso a caso, como eu disse, porque realmente assim é difícil eu estar a dizer que tipo de terapia é que daria para a bipolaridade, porque depende muito do que é que está a causar essa bipolaridade e se realmente é bipolaridade. Porque eu conheço muita gente que foi diagnosticada como sendo bipolar e depois descobriu-se que não é exatamente bipolaridade, era ali o desequilíbrio emocional qualquer, que a pessoa, ao ter consertado, pronto, a pessoa... Então, há muita coisa, há muito que se lhe diga, Cláudia, sobre estas coisas. Por exemplo, Estavas a dizer? aquilo que é muito... Sim, estava a dizer, aquilo que há um mal que é muito diagnosticado nas crianças, principalmente as crianças de agora, que são os novos seres que estão a chegar ao mundo, e é um tipo de seres que está a chegar ao mundo que vem desafiar muito a parentalidade que nós estamos habituados, não é? Os pais de hoje em dia não estão preparados para as novas crianças que estão a nascer. Porque as novas crianças que estão a nascer vêm com novos valores. E muitas vezes estas crianças são diagnosticadas como tendo hiperatividade. Ou tendo aquele HDD não sei quê, ok? E muitas vezes nem é isso. Muitas vezes é mesmo... e existe, por exemplo, a noção de crianças indigo. Não sei se já ouviste falar. Já. As crianças indigo, tens as crianças cristal, depois, mais recentemente, começaram a surgir crianças rainbow, arco-íris, etc, etc. Pronto. Então, este tipo de crianças que começaram a crescer mais ou menos, a nascer mais ou menos a partir das décadas 60, 70, são crianças que vêm realmente questionar a estrutura social e familiar e económica em que a gente vive. E muitas vezes, quando vão a um hospital, a um médico de medicina convencional, que não foi educado ou não foi formado para olhar para o ser humano desta maneira, a primeira coisa que ele faz é, esta criança é hiperativa, ou esta criança tem HDD não sei o quê, ok? Então, tem uma questão, o que são crianças indigo? Pronto, é assim, crianças indigo, eu vou tentar não me alongar muito, não é? Mas, há muita informação, Paloma, há muita informação agora na internet, mas eu posso explicar, crianças indigo, assim de uma forma geral, são crianças que são seres, ok? Muitas delas já nem são crianças, são adultos, porque são pessoas que começaram a nascer nos anos 60, 70, que hoje em dia têm 40 e tais anos já, são seres que vieram com valores novos para questionar, para mudar, para reformar o sistema social, o sistema familiar, económico em que a gente vive.
porque e nós estamos a viver um período, este período do isolamento, do coronavírus, etc., é um período que nos está a fazer perceber que a estrutura social e económica em que a gente vive, provavelmente muitos aspectos dessa estrutura já não nos servem, estão a tornar-se obsoletos. Então, este tipo de seres são seres que vêm para questionar. São geralmente pessoas que são extremamente questionadoras, desde crianças, que questionam tudo, não aceitam autoridade, não aceitam pais que querem que elas façam uma coisa determinada. Elas perguntam porquê? Porquê que eu tenho que fazer isto assim? Porquê que eu não posso fazer assado? São pessoas que elas é que desenham o seu futuro, a sua vida, e muitas vezes até são marginalizadas por pensarem de maneira completamente diferente da sua família, da sua comunidade, da sociedade. São pessoas que vêm com valores de amor incondicional, fraternidade, e vêm realmente questionar violência. Porquê que existe violência? Eu não percebo. Porquê que tu tens que me tratar com violência para conseguires aquilo que tu queres? São seres que são capazes de perguntar isso. E as crianças hoje em dia perguntam isso. As minhas filhas perguntam-me isso. Quando eu grito com elas, mãe, porquê que estás a gritar comigo? Porquê que estás a gritar comigo? Fala bem! Porquê que estás a gritar? Agora diz-me lá, Cláudia, se nós fazíamos isso com os nossos pais. É logo um tabé. Ok? Então, são seres, e são seres completamente destemidos. São destemidos, não têm medo de nada nem de ninguém. Falam o que pensam, dizem o que pensam. Ok? Eu estou a dizer apenas algumas características, porque há várias características, não é? Mas estas são algumas características, mas no fundo, são seres que vieram construir um mundo novo. Vieram ensinar os pais a serem pais diferentes, vieram ensinar os professores a serem professores diferentes, vieram ensinar ao sistema social que as normas sociais, ok, que foram implantadas durante tanto tempo já não nos servem. Há coisas que já não nos servem, fazem-nos infelizes. É por isso mesmo que as pessoas estão cada vez mais deprimidas, frustradas, desmotivadas, porque estão a viver num sistema social, económico, familiar e de valores que já não lhes serve. Então estas crianças vieram exatamente para questionar e para destruir mesmo tudo isto. E geralmente as crianças índigo costumam ter uma energia muito forte, às vezes até muito agressiva. São pessoas muito, às vezes tornam-se agressivas, porque não aguentam ver este tipo de coisas. As crianças cristal, que são as que vieram depois do índigo, são a evolução do índigo, são mais amorosas. Porque o índigo vem para destruir. O índigo vem para destruir aquilo que já não serve. A cristal vem para reconstruir. É por isso que é muito mais amorosa. E é possível, muitas vezes, uma pessoa começar como sendo um ser índigo e ao longo do tempo ir transformando-se, tendo características de ser cristal. Pronto, isto depende, não é? Então, pronto, não quero alongar muito neste assunto, depois podemos, numa outra oportunidade, falar. Há muita coisa para dizer sobre as crianças índigo, mas pronto, são realmente seres que vieram a destruir coisas que já não servem à humanidade, para que sejam reconstruídas e para que tenhamos um mundo melhor e mais justo e mais amoroso. Ok. Então, Nereida, últimas considerações. Últimas considerações. Olha, eu tenho aqui algumas coisas que eu apontei, que eu acho que é interessante deixar aqui. Cada vez mais, uma coisa que tem sido vista a nível do mundo inteiro, e mesmo aqui em Moçambique, cada vez mais profissionais da medicina convencional estão a especializar-se em terapias alternativas. Porque estão a perceber finalmente, depois de tanto tempo, estão finalmente a perceber que as terapias alternativas ou holísticas não só trabalham muito bem, como devem ser complementares àquilo que é a medicina convencional. E os efeitos na vida da pessoa, os efeitos a nível do bem-estar da pessoa, do equilíbrio emocional da pessoa, são muito mais efetivos e eficazes quando nós usamos as terapias complementares ou alternativas ou holísticas em complementaridade com a medicina
convencional, ok? Pronto, isto é um dado que eu gostava de deixar aqui. Cada vez mais profissionais da medicina convencional estão aí por esse caminho também, né? Das terapias alternativas. E cada vez mais pessoas também, a nível do mundo inteiro, e mesmo aqui em Moçambique também, estão cada vez mais à procura das terapias alternativas. E muita gente, ok? Já tentou de tudo, já tomou tudo que é medicamento, já fez operações de 30 por uma linha, já fez isto, já fez aquilo, e não consegue. Porquê? Porque muitas vezes, é aquilo que eu disse, é que a medicina convencional trata o sintoma e a terapia alternativa trata a causa. Muitas vezes, dar um comprimido a uma pessoa não resolve o problema da pessoa. Pode resolver o sintoma, mas não resolve a causa. E cada vez mais médicos de medicina convencional a nível do mundo inteiro estão a perceber isso. Estão a perceber que é preciso ir à causa. Não podemos só tratar os sintomas. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, Cláudia, é cada vez mais, não só os médicos, não só os terapeutas, mas as próprias pessoas comecem a questionar, comecem a ir mais fundo. Comecem se tem uma dor de cabeça, se tem uma dor de estômago, tentem perceber que tipo de vida é que vocês estão a levar. Que tipo de vida é que vocês estão a levar? Que tipo de relacionamentos é que vocês estão a cultivar na vossa vida? Os vossos casamentos, como é que estão? Os vossos namoros, como é que estão? Estão a trabalhar naquilo que gostam? Se não estão a trabalhar, o que é que podem fazer? Não é? Que tipo de alimentação é que as pessoas estão a ter? Estão a comer muitos farináceos, bolos, açúcar, fritos? Ok? Tudo isto influi na nossa saúde de forma negativa. Uma coisa muito simples, estão a beber água. É uma coisa muitas vezes que as pessoas estão a hidratar-se. O nosso corpo é constituído, cerca de 80% a 85% do nosso corpo é água. Significa que se nós não bebermos água, nós estamos literalmente a matar o nosso corpo. E é por isso que profissionais como naturopatas, nutricionistas, etc., são importantes para educar as pessoas, neste sentido também. Ok? Pronto, e várias outras questões, mas é assim, a mensagem que eu quero deixar é, por favor, comecem a perceber que vocês não são só o vosso corpo físico, que vocês são um ser emocional, acima de tudo, e energético. Ok? E percebam que os nossos pensamentos, está aqui o Fluir a dizer, se estão a respirar. Muito obrigada, muito obrigada. É verdade. Estava-me a esquecer, muito importante. Respirar. Muitas pessoas não sabem respirar. E não respiram como deve ser. As pessoas não respiram. Muitas vezes, aqui nós falamos, por exemplo, da ansiedade. Às vezes, tu para parares com um estado de ansiedade, às vezes só precisas de respirar. Vais para um sítio calmo, de preferência na natureza, e respira. Respira pelo nariz, inspira pelas narinas, enche o abdômen e expira devagar. Faz 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Até sentires que estás calmo. Todos os dias. É muito importante respirar. Obrigada, Fluir. Obrigada pela lembrança. Então, pronto. Isto é só para dizer, por favor, e os medicamentos? Muita atenção com os medicamentos. Muita atenção com os medicamentos. Os médicos que me desculpem, mas isto é uma advertência que nós temos de fazer. E nós fazemos sempre. Muita atenção. Os medicamentos, todos os medicamentos são drogas. Porque são químicos. E todo o químico que nós metemos no nosso corpo tem efeitos colaterais nocivos. Muita atenção. Um simples paracetamol não é um simples paracetamol. Paracetamol é droga. Estamos a meter droga no nosso corpo. Eu conheço pessoas que tomam paracetamol todos os dias. Estão-se a intoxicar. Muita atenção. Às tantas, aquela tua dor de cabeça está a ser criada por uma situação na tua vida. Às tantas, o que tu precisas de fazer, às tantas, é tomar uma decisão. Às tantas, é tomar a decisão de, por exemplo, de separares. Estás numa situação... Não é fácil, não é fácil. Mas chega uma altura na vida que as pessoas têm que tomar decisões.
Então, é preciso ver que tipo de vida é que eu estou a tomar, que tipo de alimentação eu estou a ter, se estou a beber água, se estou a respirar, medicamentos substituam. Meus amigos, não há melhor medicina que a comida, a alimentação. Eu não estou a dizer que vocês tenham que deixar de repente de tomar os medicamentos, não é isso que eu estou a dizer. Gradualmente vão contactar um naturopata, vão a um nutricionista, façam um plano de alimentação e vocês vão ver, se vocês tiverem a alimentação correta para o vosso biotipo, porque todos nós temos um biotipo diferente. O que pode servir para ti, Cláudia, em termos de alimentação, pode não servir para mim. Então, é preciso ver o biotipo de cada pessoa e desenhar um plano alimentar para cada pessoa. E vocês vão ver que se vocês seguirem uma alimentação correta, muitos dos medicamentos que vocês andam a tomar, vocês provavelmente vão deixar. Porque o vosso corpo vai se restaurar. O nosso corpo tem uma capacidade, o nosso corpo e a nossa mente, através da nossa mente e do nosso inconsciente, nós temos uma capacidade de cura que vocês não imaginam. Nós não precisaríamos de químico nenhum no nosso corpo, química em termos de medicina. Não precisaríamos de medicina nenhuma no nosso corpo. Se nós soubéssemos como trabalhar com a nossa mente, o nosso inconsciente, com os nossos padrões emocionais. Só que isso ninguém nos ensina. E é por isso mesmo que existem os terapeutas. O papel de um terapeuta, Cláudia, agora só para terminar, Cláudia, o papel de um terapeuta não é curar. Atenção. O terapeuta holístico que diz que te cura, cuidado, está a enganar. Nós não curamos. O que nós fazemos, a nossa função é orientar o processo de cura da pessoa, mas a própria pessoa é que vai se curar. E a cura, sabem como é que começa? Com a vontade de ser curado. Muitas vezes as pessoas vão ao terapeuta, dizem que querem ajuda, mas elas no fundo não querem ajuda, não querem ser ajudadas. Então aí o terapeuta, por muito bom que seja, por muito profissional que seja, o terapeuta não vai conseguir ajudar esta pessoa. Portanto, se vocês querem ser curados, têm que ter consciência que a cura, a verdadeira cura, vem de dentro. Vem daqui. De dentro. Eu tenho que ter vontade de me curar. O terapeuta apenas vai me orientar nesse processo. Mas a cura eu é que vou fazer. Está bem? Portanto, nós não estamos aqui para curar ninguém, mas estamos para orientar o processo de cura. E estamos aqui para educar e dar as ferramentas necessárias e as técnicas necessárias que cada pessoa precisa, consoante o problema que traz, para que então inicie o processo de cura. Ok? Então, é um bocadinho isto que eu... Deixa-me ver se me esqueci de alguma coisa. Acho que não. Tinha aqui apontado umas coisas e acho que já disse tudo. Falei muito. E qual é o endereço da plataforma Índica para encontrar os tantos terapeutas aqui que estão a trabalhar em Moçambique? Ok. Então, nós temos um diretório de terapeutas que ainda está a ser aperfeiçoado, criado, etc. E vocês podem ver no Instagram, nós temos lá um perfil que é o Guia Holístico, Guia Índica, acho que é guiaindica.cc, acho que é isso. Guiaindica.cc. Temos também a página da Plataforma Índica no Instagram, no Facebook. É só escreverem Plataforma Índica, depois há dali aparecer. E quem quiser mandar um e-mail ou fazer uma chamada, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para isso. Ok? Ok, muito obrigada, Nereida. Foi uma conversa maravilhosa. Muita informação. Muito obrigada por aceitar este convite. Então, obrigada a todos. E uma noite. Obrigada, Cláudia. Foi obrigada para mim. Obrigada por esta oportunidade. E até a próxima. Tchauzinho a todos. Obrigada pelas perguntas. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Namastê.